viento trae extraño lamento, me parece un poco de sombra por la noche, y con la sombra camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con su fuerza en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo hoy triste por la cera, con este corazón tan ardido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque apenas con su olvido, hoy abierta una gotera, perdido, como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra garúa. Tristeza. ¿Qué vas a hacer, Florian? Es muy dura la vuelta. Mira quién está ahí. El tordo. ¿Pasa algo, negro? ¿Por qué le miras así? Que la agarra conmigo ahora. Yo nunca tuve nada contra vos, viejo. Yo siempre fui conmigo. ¿O no? ¿Qué tal? ¿Por qué no? ¿Qué? No tenés que entenderlo. ¡Bájalo! ¡Pajarito! ¡Peregrino! Ya sé. ¿Qué hacemos? ¿Viste? ¿Todavía con el camión? Todavía. Estoy con este, estoy con otro de mierda también. ¿Qué va a hacer? Una gamba aquí, otra en la Patagonia, hermano. Así está la cosa. ¡Ey, Peregrino! Pero, compadre, qué lindo verlo, che. Pero esto hay que festejarlo, hermano. Vamos, Vamos, Beta. Vamos. ¡Qué alegría, qué amigo! ¿Y María? Contame de María. No la vi más. No sé, se bajó en un cruce cerca de Esquel. Más gente que guitarra ni cuerda. Cuando vos me la trajiste, yo pensé. Si seguís llorando así, se te va a vaciar el tanque. ¿Eh? Perdón. Yo no estoy contenta. Créeme, en estos días siento que he vuelto a vivir. Me llevaron con Gustavo a la salida de la facultad. Hace un año de esto. Hace meses que salí, no tengo sentido. Mi viejo logró sacarme. Cuando llegué a casa, mira, tenían tanto miedo que me quemaron todo. Libros, cuadernos, no sé, todo. Era otra cárcel. Me fui. Quería venir al sur.
poder encontrar un lugar donde la vida, el deseo, fueran posibles. Y ya lo ves, Rosy. La esperanza es lo último que se pierde. A mí no me quedó otra que exiliarme a la Patagonia. No sabés lo que fue, Rosy. Trabajando sin papel y laburando en negro, cualquier mierda. Qué amargura que viví. Pero dicho malo nunca muere. Y ahí se me apareció la esperanza. ¿Quién? La esperanza, mi nueva compañera. Esa sí que es linda. Yo siempre digo que para el amor lo que hace falta es estar dispuesto. Date vuelta. Abrí las piernas. Más. Agachate. Estás lindo. Las horas que faltan para que llegue. Te quiero, Rosy. Te adoro. De mil formas. El amor es como un secreto. Y vos sos el mío. Te extraño. Deseo, Rosy. Bueno, Aníbal, ¿a quién podemos tocar? ¿En Moreira y el que estaba en La Plata? Lo mandaron al sur. Oíme, el coronel Martínez. A ese también lo retiraron. Ya no nos queda ninguno. Bueno, ¿cómo queda? Queda uno. ¿Ah, sí? ¿Quién? Vos sabés, Aníbal. Emilio, no estarás hablando de mi sobrino. Exactamente, pero no hay por qué enojarse. Pero Emilio, Arturito está de profesor con el general Moritán. Ya lo sé, Y además creo que no nos va a recibir. pero qué exagerado. Ese muchacho siempre se comportó correctamente conmigo. Sí, pero conmigo no. Además les quiero hacer recordar que no solo soy su tío, sino que además soy su superior. Verás. Está bien, yo no tengo ningún inconveniente en eso.
Pero ¿cómo va a ir al ministerio? No hemos vuelto desde que nos echaron. Y Pronasur está ocupado como un cuartel. Lo sé, pero vamos a hablar con tu sobrino. ¿Y a pedirle por un preso? ¡Qué disparate! Se lo he prometido a Rosy, ¿no entendés? El mayor Rosati quiere que lo disculpe, pero no puede atenderlos. Insista, por favor. Yo sabía que iba a pasar esto. Permítame, señor Rodríguez, pero hoy es un mal día. Andan con el asunto de la limpieza. Ok. Oficina 235. Fácil, por favor. Che, qué batifón. Siguen investigando nuestro proyecto. ¿Qué querrán encontrar? Hola, Arturito. Hola. Marcelito, qué placer, tanto tiempo. Escúcheme, Aníbal. ¿No le parece que es una imprudencia que me visite aquí? ¿Qué? Por usted y por mí. Esta situación compromete mi carrera. Acá está todo bajo control. Vamos, vamos. No exageres. Lo lamento. Quiero que entiendan que soy un oficial que está cumpliendo con su deber. No puedo hacer nada en este caso. No es asunto mío. Será de tus jefes entonces. Piense lo que quiera. Discúlpeme, Emilio. Moritán tiene influencia. ¿Podrías averiguar algo? Créame que no puedo hacer nada, Emilio. Cuando he podido los he ayudado. Sobre todo a usted. ¿A mí? Sí, mi general. También. El general Moritán quiere verlos. ¿Puedes decirme qué hiciste por mí? Más de lo que usted cree. ¿Por qué? Me iban a fusilar y me iban a tirar al río. No sé, Gerardo. Ni vos desagradecido. Vos sabés que me debes tu carrera. Y usted nos debe la vida. Tengo que darte las gracias por eso. Moritán lo frenó el general Benavides para que no lo tocara. Sí, ya sé. Los servicios. La conducción del ejército. La camarilla militar, querrás decir. Usted estaba fichado como ideólogo. Usted atacó al ejército. No digas estupideces. Yo ataqué a la cúpula corrupta y a los que utilizaron el ejército para enriquecerse, ¿me entendés? Modere esto. Le reitero que está hablando con un mayor del ejército y no con su sobrino. Lamentable. No, grite. Y no quiero discutir. Que vine a pedir la libertad de un amigo y ni siquiera eso he conseguido. ¿Qué mierda estoy haciendo aquí? Proyecto Sur, democracia social y participación. Sur y la integración de América Latina. Enciclopedia Ilustrada de Salvat. Marxista. El Principito de Sainz-Exupéry. Socialista. Política británica, Irigoyen y Perón de Calabrini Ortiz. El modelo argentino y la hora de los pueblos. La Biblia latinoamericana. Historia de la sexualidad de Paul Cole. Pablo Freire. Antonio Gramsci. Sartre. Terrorista. Wolf. ¿Y hay películas? Darcy Ribeiro. Marxista. Obras escogidas de Freud. Coño. Aquí leo coño. La hora de los coños. Pero esto es pornográfico. Matemáticas modernas o formación del niño. El destino ha querido que nos encontremos en medio de este gigantesco e inmundo papelerío. Papeles e ideas de neto corte subversivo que felizmente estamos extirpando de raíz en toda la República. Ustedes han confundido a la opinión pública con ideas socializantes y demagógicas.
que pretendieron ejecutar con la trampa de la votocracia. Me intriga una sola cosa. ¿Cómo iban a realizar el proyecto Sur? ¿Con qué recursos iban a realizar? Con la gente. La gente. ¿Pero cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? El deseo. ¿Qué? El deseo popular. ¿Cómo dice? No darse por vencido, insistir, obstinarse en el deseo. ¿De qué me está hablando? El viejo anhelo, el sueño de los sueños. Coronel, ¿qué está diciendo este hombre? Mire, general, si ustedes no saben lo que es el sur, es porque son del norte. Se está tomando el pelo. Retírense. La formación de la conciencia nacional, Fernández a Reina, Abdalón, el exterminador, y el Eternauta de Westergel. Isso posso ser. ¿Qué? Cuidado. Atrás, atrás. ¡Que desinfecta! ¡El monstruo ataca! ¡Han desinfectado! Bom, pessoal, é o seguinte. Eu fiz um pequeno texto que está nesse livro. Para que vocês entendam que essa história, né, que eu estou escrevendo, do reencontro do Sul, se passa no momento em que a Argentina, assim como os países que saíram dos regimes militares, transita para uma difícil e nebulosa distensão democrática, uma transição transada, juntando os estilhaçamentos humanos que a barbárie da autocracia burguesa produziu. O Solanas é o diretor do filme e é quem faz, a partir de um pedaço de uma música do Piazzolla, ele faz o filme Vuelvo ao Sul, que é o final do filme, e é aquela parte quando a Maria está indo para a Patagônia e então se torna uma música belíssima que vocês têm cantada pelo Godinetti. É maravilhosa, é mais intensa do que a com o Caetano Veloso. O Caetano Veloso ele adocica mais, a música é um pouco mais tensa, mas isso não significa que não seja bonita. E aí eu mostro um momento histórico, né, que se está vivendo, porque a ditadura argentina foi de 76 a 83, 76 a 83. Assassinou, matou, desapareceu 30 mil pessoas. O Brasil foi de 64 a 85. E, pela Comissão Nacional da Verdade, você não chega a casa de 400 e poucos pessoas. Todavia, não se calcula nesses números aqueles camponeses, aquelas pessoas que foram mortas. Por exemplo, eu estive em Tocantins o ano passado e o pessoal lá do MST me falou que eles tinham pelo menos mais de 2.000 pessoas do campo naquela região, né? Mas é curioso, porque a Comissão Nacional da Verdade não tocou em certas questões, né? Por exemplo, uma coisa que a comissão nem tocou foi nos esquadrões da morte, porque os esquadrões da morte era para matar bandidos, né? E, no entanto, se matava políticos, revolucionários, assim vai, e isso ainda está para ser feito, né? Para ser colocado. Então eu coloco a
as várias funções do filme. Por exemplo, o filme tem essa coisa nebulosa, né, que geralmente se evoca as almas, né? Você tem mortos e passa uma fumaça branca, e ali você tem a todo momento os papéis picados, que são já da festa do fim da ditadura, né? As metáforas, eu explico mais ou menos como isso aparece. E o Sur tem múltiplos significados, né? O título da canção, o Troilo e Manzi, o Manzi é um advogado que ele era do grupo Forja. Tem um dado momento que eles falam o Sur da Forja. Forja era um grupo nacionalista dos anos 30 e um dos dirigentes é o Manzi. E esses velhos, o Emílio, etc., são do Sur. O projeto Sur seria uma Argentina sem imperialismo americano, uma espécie de um nacional popular, um capitalismo, vamos dizer, nacionalista, né? Então eu explico mais ou menos isso e mostro por que o espaço são nos bairros, né, que tocam, mas também agora eu entro na seguinte questão. O enredo de Sur é aparentemente muito simples. Um operário de um frigorífico, prisioneiro político, sem consciência de classe, porque ele é preso, ele não pertence a nenhum partido. O Floreal, ele vai se indagar por que El Negro sumiu. E vocês têm, numa hora que eles jogam futebol, todos se envolvem, são amigos ali, né? Você tem o francês, que depois, o francês é apaixonado pela Rose, que é a mulher do Floreal, eles vão também se relacionar. Quer dizer, ela trai o Floreal traiu a Maria. E esse problema, eles vão trazer para os dois, e aquela coisa, quer dizer, se nós voltarmos, como vamos resolver a traição? Né? Quer dizer, foi uma traição, vamos dizer assim, justa, necessária, poderia ser evitada, ou eu não saberia se você ia voltar ou não, que você ficar 5 anos esperando o teu marido, e sem saber se ele foi morto ou não. E o mesmo argumento que eles davam aqui no Brasil, quando alguém ia perguntar, isso a própria Clarice do Herzog, pessoas iam perguntar, onde meu marido está? Alguém fala, será que ele não fugiu com outra? Será que ele não tinha outra e fugiu? Né? Então sempre esse argumento que ela teve que ouvir nos quartéis, em vários lugares, como que ela foi abandonada por filha da puta. Né? E o enredo dele então, é um operário de um frigorífico que me chama a atenção ser um frigorífico. Porque num frigorífico os trabalhadores trabalham com sangue. A todo momento que você corta um animal, primeiro tem esta relação de você cortar carne e depois os espirros de sangue da própria atividade e depois de você ver os pedaços de carne passando, né? O que, de certa forma, simbolicamente, está a traduzir a tortura, né? Os esquartejamentos. Mesmo aqui em São Paulo, vocês lembram que a Irundina, quando ele encontrou os ossos, esqueletos de perus, né? E também em Avaré, quando eles cortavam um pedaço, jogavam parte no rio, parte enterravam, e mesmo no Araguaia, que eles enterraram em vários lugares, mas eles tinham que tirar ou separar para não criar ali um cemitério, e daí as pessoas começam a visitar, ou fazer um memorial, né? Então eles começaram mesmo na Argentina, a você enterrar embaixo de pontes. É muito louco, né? Você na Argentina, de repente você passa numa ponte e está lá fechada porque embaixo encontraram ossadas. Você fica assim, não acredito que embaixo de uma ponte eles enterravam pessoas. E eu não sei se vocês viram, recentemente a dona Estela, eu trouxe há uns anos atrás, 7 mães e avós da Praça de Maio. Né? Foi assim, corrido, foi numa dessas salas, acho que 239, e foi muito bonito que veio a dona Estela. E a dona Estela encontrou agora o seu neto. E foi muito maluco o modo dela encontrar, porque
existe lá uma antropologia forense. E por essa antropologia forense, a filha dela, Laura, eles encontraram um crânio. E no crânio tinha 3 balas e ele sabe a distância. O tiro foi menos de 5 centímetros. Descobriram que ela teve um nenê. Porque a mulher, quando fica grávida, desloca a bacia. Eu nunca soube disso, né? E você pode pegar um esqueleto, mas a pessoa já está morta, e você saber se ela teve filho, se era do sexo masculino ou feminino. Então, por uma série de coisas, descobriram que a Laura tinha um menino, e aquele menino que fez o exame, que os amigos falaram, porra, você foi adotado, por que você não deixa registrado o teu DNA, as tuas coisas, o fio de cabelo, alguma coisa, para saber? E aí a dona Estela descobre que ela tem um neto, né? Então, foi o neto que descobriu a bola desse cara? Não, foi a polícia forense descobre que ela teve um filho com essas características. Certo. E ele muito distante, ele foi adotado por camponeses, uma vida completamente distinta. Ele vai naquele, você tem na Argentina uma espécie de um computador com todos os DNAs e tal, e casa o dele com a dona Estela. Então foi um encontro, mas assim, foi lindo. Foi lindo, foi uma das coisas mais lindas. E eu fico assim emocionado porque eu trouxe ela aqui e ela foi muito amável, né, com a gente e tal. Mas eu estou dizendo isso, que ele, Floreal, ele não é um revolucionário, ele não é militante, ele apenas perguntou para os capatazes, aonde está El Negro? Ele estava aqui ontem e não está mais. O que aconteceu com ele? Aí o pessoal sai à caça dele. E aí entra a música do Piazzolla, né? O Piazzolla, quando entra, vocês sentem. Eu trouxe aqui meus CDs do Piazzolla, mas hoje talvez a gente não possa ouvir nada. Mas quando entra o Piazzolla, né? Vocês já vão ficando vendo a diferença, porque quem toca o acordeon, o bandoneon, é o Marconi, que é um dos grandes, está vivo, é um dos grandes bandoneístas da Argentina. Mas, na verdade, as composições que ele toca são no troilo. E o troilo está em todas as cenas que aparece assim. O começo do capítulo, como teatro, tem uma espécie de um anjo gordinho, é o troilo. No outro, que é os sonhos na mesa de um bar. Quando você tem uma outra figura, é o troilo também, mas pichado numa parede. Então, em vários momentos, o Solanas tentou fazer uma homenagem à história do tango. E todas as letras, seja o da Maria, a moça, seja o próprio Sur, é o retorno. Só que um retorno é um retorno que você não acha mais nada. Já se passou aquilo que você deveria buscar. As flores que você cheirava não estão mais para ser cheiradas, o seu grande amor não está mais naquela janela. Esse é o Sur. Viram? É uma memória. Enquanto que Vuelva ao Sur é o reencontro final do filme, né? Que é antecipado por uma relação sexual que eles têm, que ele está de calcinha branca e ele pela janela vê. Quer dizer, aquela cena é o final do filme, é quando eles se encontram. Só que naquele encontro é uma memória, ela está imaginando, veja, ela está com o filho no colo, né? Não podia ter desejo sexual com o filho no colo, ela está projetando como será esse encontro de pessoas que é aquela coisa. Nós na vida cotidiana, quando a gente rompe com alguém e depois tem uma retomada, você nunca sabe se será a mesma retomada, se não será, se será melhor, será pior. Quer dizer, o tempo todo, vocês viram o filme, ele passa andando, procurando a família, o retorno, ele vai para vários lugares. Eu acho que eu não passei aí, a cena, para mim, que mais toca é quando o Emílio e a esposa, eles são fuzilados. Que a repressão entra na casa deles e a mulher fala, ela está servindo
um anis para os dois, e ele fala para ela, fuja, vai embora que eles chegaram. E ela fala, ô velho, que é isso? Gente, ela fala isso, velho, que é isso? Ou seja, vou morrer com você. Ela se posta, dá um drink, e eles vão lá com a metralhadora e fuzil. E o papagaio sai voando e fala, aí milicos filhas da puta, vão tomar no cu. O papagaio tem consciência de classe. Ele passa voando, xingando aqueles militares e tal. Então eu mostro como o enredo se passa, então, num dado momento, este homem que sai do frigorífico, banhado de sangue, sai da penitenciária de Devoto, após conhecer o martírio da tortura, anos de privação, prostração e impotência humana, calcada na barbárie do capital. Todavia, o retorno ao lar será um repassar de sua vida e de seus próprios dramas. É a jornada de uma só noite, uma fria e longa noite, a bruma e a névoa e seu movimento, e que tomam conta de todas as praças, ruas e esquinas. Garua. Garua é aquela que era a última que ele cantou. Garua. A narrativa que acompanha os tortuosos golpes da vida de um casal operário, Floreal e Rosi, tem como nódulo o desfazimento e dilaceramento deste matrimônio, não por uma crise amorosa ou desavenças cotidianas, mas com a perseguição e prisão de Floreal, um indivíduo que não se vincula nem no grupo de esquerda, todavia, com o desaparecimento e morte de companheiros de fábrica, em especial de El Negro, toma partido, revoltando-se contra seus patrões e capatazes. É a viagem de retorno. Esta viagem que está representada na passagem da obscuridade à luz, da noite ao dia, dos sonhos à memória e à realidade cotidiana. Por isso, os recursos que Pino Solanas emprega para representar essa ambivalência de imaginação e realidade, de passado e presente. A névoa, os papéis, a fumaça, marcam essa irrealidade da memória, acompanhados por planos fixos. Os planos sequenciam, demarcam a representação do presente nessa referência ao bairro. E vocês têm essa última cena que vocês viram, que vira uma gozação, uma brincadeira, né? Que tem um jogral, né? Que o cara fala Freud, comunista, Darcy Ribeiro, marxista, né? Foucault, pederasta, quer dizer, só barbárie, né? E aparece um filme dele, né? A Hora del Humo, né? Que se diz pornográfico para ele mesmo, né? Para o Solanas. E ele foi censurado, obviamente, capturado. Então essa narrativa que se passa no popularismo, o cineasta Solanas constrói essa tragédia argentina comum às várias ditaduras do Polo Sul, centrada no reencontro de Floreal e Rosi. É como vocês assistirem aquele filme Terra e Liberdade, né, que você pode ali ver o próprio George Orwell, a história dele, como pode ver a história do nosso... nós temos um marxista, aliás, é um filme que eu ajudei a fazer a partir de Espanha. Não sei se vocês conhecem, do Apolônio de Carvalho, filme sobre a vida dele. A parte de Espanha eu que ajudei, só que meu nome aparece assim no filme. Casas de Sapato Aurora, Antônio Rago Filho. Você não sabe se eu sou dono de uma casa de sapato, de motel, alguma coisa. Não aparece que eu fui historiador, junto com minha filha fez a parte das fotografias do filme. Mas voltando aqui, né, quer dizer, o Solana, o filme abre-se contando o Sur, um dos mais bonitos da década de 40, escrito por Aníbal Troilo. Ele era chamado Pichuco, né? E o Pichuco, vocês sabem, ele tinha aquela orquestra típica. A orquestra típica são 10 a 11 músicos e ela tem a impressão de que é uma grande orquestra. E eu sempre fui afinado com a música argentina, porque meu pai foi músico na Argentina. Meu pai tinha um regional do rádio da Tupi, né, dos anos 50, ele que inaugura a televisão no Brasil,
dar aulas, etc. E ele morou nos anos 36, 37, ele tinha o que, 19, 18 anos, na Argentina, e tocava numa rádio chamada Rádio Belgrano. Belgrano é um general, Belgrano é o nome de uma avenida e da rádio, né? E por alguns anos, então, ele acompanhou e conheceu o Aníbal Troilo. E é muito interessante, porque o Aníbal Troilo, ele era visitado pelo jovem Astor Piazzolla. Eu não sei se vocês sabem, o Astor Piazzolla, ele com 4 anos de idade vai morar nos Estados Unidos, ele mora no bairro pesado dos negros, judeus, etc. e tal. E o Astor Piazzolla, quando ele retorna, também com 17, 18 anos, imagino que ele conheceu meu pai, um andando atrás do outro, né? Mas o Piazzolla, o que ele fazia? Ele ficava ouvindo as orquestras, mas de trás. E ele decorava as partituras. Ele decorava cada partitura dos 11 músicos. E um dia, um músico falta. E o Troilo falou, puta merda, faltou o bandoneonista, em 4. Daria para tocar em 3. Mas um dos músicos falou, tem um menino doido ali, que ele toca todas as suas músicas. Eu falo, vamos tocar. Ele tem a partitura? Não, ele decorou. Chama o Piazzolla e eles tocam uma música e o Piazzolla tem que entrar na parte certa. E o Piazzolla entra e é contratado no mesmo dia. Então o Piazzolla vai ser contratado pelo Pichu, que é esse Aníbal Troilo, que é a grande homenagem do filme para o músico, né? E também ele que passa a fazer os arranjos musicais. E daí que ele dá o salto para a orquestra típica dele, e ele vai tocar com um cantor, né? Geralmente, naquela época se tinha um cantor, e é depois que ele ganha um prêmio que ele vai estudar com a Boulanger, lá na França, que depois também o último músico brasileiro a estudar com ela foi, para mim, o melhor músico brasileiro, Egberto Gismonti. Ele foi lá para a França, estudar com a velhinha, ela lá com 90 anos de idade, e o Piazzolla, então, estuda com ela, e segundo ele narra, ela diz para ele, olha, o teu negócio não é música dodecafônica, você quer tocar Alban Berger, você quer tocar o Chamber, não é tua praia. Tua praia é outro que você não está mostrando. E ele mostra as composições dele, que ele tocava à noite com Lalo Schifrin. Os dois casavam nas boates de lá e tocavam o tango, que era o mais comum, né, que eles conheciam, o tango de Gardel. E então o Astor Piazzolla dá uma guinada. Mas quando ele volta para Buenos Aires, ele faz o seguinte, ele monta um quinteto, e um quinteto. E os músicos não podem ter cantor. Então você tem uma história de um músico que não quer mais o tango cantado. Ele quer o músico tocado e da melhor forma. E pasmem, todos os arranjos são escritos por ele. Então vocês estão ouvindo um improviso, o improviso está escrito numa pauta, né? E o Piazzolla era maníaco, né? Ele estava jantando com alguém, ele pegava um guardanapo e compunha uma música chamada 3 minutos, em 3 minutos. Então, era um doido, né? Mas não vamos falar da doidura do músico, né? O maior músico existente. Mas o que eu estava querendo mostrar para vocês é que está claro que as significações de sur vão ganhando conteúdos concretos, vários, a cada movimento da tragédia. É o sur em sua luta contra o norte, imperialista. É o sur simbolizando a classe operária argentina, que vocês viram que é a história da classe operária, dos frigoríficos, né? O sul periférico contra o norte dos proprietários, mas também o sul que simboliza os povos latino-americanos. Sur começa no bairro, na vida noturna, em volta de uma mesa, a mesa dos sonhos, com a luz a revelar os movimentos das névoas, brumas que saem da sangria, dos sofrimentos, dos tormentos, das mutilações, dos extermínios praticados pelo terrorismo oficial. Sur começa com o barulho da festa, com a comemoração popular
Pelo fim do regime militar, Floreal sai da prisão. Os minutos que o colocaram lado a lado com Rose se constituem na reconstituição da tragédia vivida. Tragédia que não é só sua, mas que envolve a substância social. A canção Sur, de Pichuco, é entoada por seu pai de Rose, um velho cantor de tangos. Preso ao passado, a bebida e a presença feminina. O ator que faz a personagem, um não ator, nada mais é do que o polaco, Godinetti, um dos principais cantores da história do tango. Floreal contorna o quarteirão, adentra no bairro operário, casas modestas, espreita a janela onde presume estar sua amada, Rosi pressente que ele está a rondar seu caserno. Casas de um bairro operário, germinadas, onde as histórias individuais são refletidas em espelhos, vidraças, quintais. O enlace amoroso é antevisto através das vidraças da janela. Aí eu ponho a análise das letras, né? Um pouco... Porque os caras... É engraçado, você manda um artigo para algum lugar, eles mandam cortar. E aí você tem que cortar e às vezes fica um corte à la Frankenstein, né? Para, de repente, uma parte pulou. Mas só para terminar, o morto-vivo El Negro é um trabalhador identificado por sua militância, que é sequestrado pelos órgãos de segurança, por agentes dos órgãos de repressão. O morto-vivo é roubado, surrado, humilhado e fuzilado. Porque vocês sabem que na ditadura argentina, por exemplo, o Videla, ele assume quantas pessoas ele mandou matar e roubar. Eles punham num papel o seguinte: olha, aquela guerrilheira vai ter um filho, nós já matamos o pai. E o pai tinha quatro quadros caríssimos, que o almirante fulano de tal quer, mas o apartamento também é valioso, que o outro fulano quer. Gente, só que isso está no papel. No Brasil, nós não temos. É lógico que eu orientei uma tese, minha tese é sobre a ditadura militar brasileira. Eu orientei uma aluna aqui na PUC que ela encontrou alguma coisa do Figueiredo, né, quando ele era chefe do Serviço Nacional de Informações. Mas aí com correspondência na Itália, falando de nomes, de coisas e tal. Mas você não tem o seguinte: aquele cara tem uma fazenda e um fulano de tal quer a fazenda. Na Argentina ocorre essa forma de sequestros. Por isso que o El Negro, quando ele está consertando o carro dele, para eles roubarem o carro dele, ele fala: vocês estão levando minha televisão? Vocês estão levando... Eles estão tirando tudo da casa dele, porque eles esvaziavam, rapinavam, né, todas as casas e particularmente ficavam com as grandes propriedades. Isso é meio estranho, né? Uma ditadura e não que precisava ser subversivo. Eles saqueavam ou roubavam, né? 30 mil... E sem... não era em represália, eles pegavam. Então, pelo menos você vê no filme, o Emílio, ele é um nacionalista. E ele é fuzilado com a mulher. Né? Mesmo aqui no Brasil, por exemplo, o professor Torta, amigo meu aqui da história, ele foi preso sem ser de nenhum partido. Porque na ditadura militar, aqui no Brasil, os zeladores tinham que fazer uma relação de festas, de encontros, etc. e tal. Por exemplo, eu era do Partido Comunista, mas a gente, para fazer uma reunião, uma coisa, a gente inventava uma festa, ou ouvir uma música, né? E foi muito engraçado. Minha irmã era da Polop, a Margarete, que hoje é anarquista, né? E ela é muito engraçada porque depois de vários anos, a nossa vizinha, a gente morava no 3º andar, e a vizinha que nos via no 3º andar falou: mas como eu achava bonito a reunião de vocês lendo a Bíblia, que maravilha. Eu falei para minha irmã: essa merecia estar num livro de memórias, né? Porque o pessoal lendo lá o Manifesto Comunista, o Capital, e a nossa vizinha olhando um ar de felicidade, né? E todo mundo fingindo lá o que estava acontecendo. Agora, na Argentina, a coisa era muito mais brava, né? Porque se você fosse confessar a um padre e você falasse: olha, meu irmão é do Partido Revolucionário Trotskista, ou do PO, Partido Obreiro, o cara: o teu irmão, e vocês moram onde? O próprio padre notava e denunciava. Por isso que o pessoal quer do Francisco todos esses dados que os padres fizeram na Argentina, e particularmente o que está no Vaticano, né? Porque o Vaticano tinha as informações
dos níveis de tortura. O bispo fazia parte. Quer dizer, quando aquele bispo fala para o Fernando Kirchner, pô, por que não te jogaram nu de um avião? Mas isso é linguagem de um militar do pior espécie. E foi dito por um bispo de Buenos Aires. Né? Olha que terror. Né? Bom, então eu falo do morto-vivo e mostro, até uma hora que ele fala que morrer cansa, não sei se separaram. Eu falo, que merda, esse filme vai falar do quê? Ele se intromete no filme, parece um pouco o Don Quixote, né? No livro 2, quando aqueles marqueses entram, mas eles já leram o primeiro livro, então eles entram no segundo para sacanear. Então eu acho, se usa isso no filme, e tem cenas que eu particularmente não gosto, né? Tem uma hora que o moço está sempre querendo seduzir a irmã da Rose, e fica sempre paquerando ela, até a hora que a alegria revolucionária dela, ela tira a roupa e ele desmaia. Né? Eu não gosto dessa cena, porque ele desmaia que nem aquele sabe um brinquedo que você dá um soco, ele vai e volta assim? Ele fica que nem um brinquedo. Né? Aí faz um humor, ou aquela fumaça, né? Quer dizer, eles queimando o Capital do Marx, o Foucault, o Darcy Ribeiro, e todo mundo tossindo de fogaréu, o que eles estão queimando. Bom, eles queimaram, né? Quase toda a literatura é considerada esquerda, né? Bom, eu falo então disso e vou encerrando, né? Falando do Lukács. Recorde-se a crítica de Lukács ao fenômeno da burocratização. Então aquela burocratização que aparece eles queimando, torturando, etc. Quando o burocratismo reina, cessa-se a indignação, a rebeldia. Em seu lugar se dissemina o medo, o pavor, a insegurança, a angústia, o terror na vida cotidiana. Haja vista que a espontaneidade, diz Lukács, transmuda-se em burocratismo de acordo com um processo que não é mais do que a intensificação extrema do hábito, que é o efeito conservador, socialmente estabilizante da própria espontaneidade, diz o Lukács. O Lukács fala que a burocracia, ela é destruidora da vida. Eu gosto dessa afirmação dele. Nesse realismo fantástico, o morto-vivo é a autoconsciência do processo de desfiguração da vida cotidiana. É a autoconsciência dos desaparecidos. Ele retoma o fio da meada, devolve-nos as subtrações, a fuzilaria e os ocultamentos dos cadáveres, repõe o tombamento dos resistentes corajosos, sabe das tramas secretas, de quem é quem, de que lado generais e empresários estão a combater, de que lado os operários, jovens e velhos nacionalistas estão a batalhar, retira dos escombros as motivações inumanas, denuncia a barbárie, os tormentos, os atos recheados de vandalismo. Ele acompanha o regresso de Floreal, a viagem de volta. E aí eu falo quem são aqueles da UCR, a União Cívica Radical, e o Homero Manzi, esse advogado poeta, né, que fez o Sul, as várias letras que aparecem no filme do Manzi, e a música é do Pichuco Troio. Ele tem uma milonga que diz assim: forgista, que está de guarda, se te pergunto, contesta, que estás de guarda na noite, esperando que amanheça, estás velando a noite em que a Argentina desperta, manhã, quando haja sol, nossa América será livre. Então é um hino que ele faz para o grupo Forja, né? E o Solanas, então, reconhece ele próprio, se vocês entrarem no site dele, ele próprio comenta o filme e ele diz o seguinte, para ir encerrando: na sequência de A Mesa dos Sonhos, assistimos às vicissitudes de 4 idosos que dedicaram a vida inteira à criação de uma nova Argentina. Reúnem-se para falar dos malogros e das traições que passaram. Aqui prevalece o elemento poético. Encontramos o velho escritor que trabalhou sua vida toda no projeto democrático popular, o projeto Sur. E na hora que ele vai, o velhinho, o Emílio e o amigo, né, quando os dois estão... O que é o projeto Sur? E eles vão explicar e os caras não entendem, os militares, né? O velho militar enxotado do exército, o cantor de tango constantemente bêbado, representado pelo magistral polaco, é o pai da Rose. E, enfim, o velho dirigente sindical, pai de Floreal, que é o Gago. Tem um velho sindicalista que aparece no
final do filme, que ele vai fazer um discurso, mas é o discurso do Gago. E tem uma composição deles, que é o discurso do Gago, né? Como aquele que o Chico Buarque fez, né, no MPB4 cantado. Não, era, desculpa, é do nosso... O Gago é do nosso, dos anos 30. Que tem o queixo característico. Noel Rosa. Aquela música, né? Se me fizesse um estrago. Então aparece isso, né? Ele vai fazer um discurso revolucionário, mas é Gago. Então, até a piada, né? A acusação contra a esquerda, né? Bom, em suma, valendo-me, eu falando, né, dos próprios termos de Fernando, a obra de arte surge, composta de 4 partes na forma teatral, agora é ele falando, representa o exílio interno com a volta do ausente, do prisioneiro, bem como a volta de um povo à democracia e o retorno da luz no dia após a noite da ditadura. Como acontece muito nesses casos, afloram ilusões e esperanças que alimentam a fantasia e o desejo, mesmo que sempre acabe prevalecendo o duro embate com a realidade, que raramente corresponde às nossas expectativas. Voltam à tona fantasmas e conflitos. Decidi trabalhar sobre estas situações limites, apostando no magma das reflexões e das lembranças de um homem. Para compreender Sur, é preciso saber enxergar aquelas ruas solitárias ao sul de Buenos Aires. E por fim, o Lukács diz o seguinte, na sua defesa da arte humanista: nas grandes obras de arte, os homens revivem o presente e o passado da humanidade, a perspectiva de seu desenvolvimento futuro, mas não os revivem com fatos exteriores, cujo conhecimento pode ser mais ou menos importante, e sim como algo essencial para a própria vida, como um momento importante para a própria existência individual deles, homens. Se Hegel insistiu que a arte moderna se afastava das experiências vitais de homens e mulheres na sociedade burguesa, Marx, de sua parte, denunciou o caráter hostil da produção capitalista no que tange a elevação poética da vida. As formas de alienação e estranhamento engendradas por esta forma de organização socioprodutiva que inverte as criações humanas com a lógica de uma sociabilidade coisificada. No entanto, ao revés da concepção hegeliana acerca da impotência da arte, Marx sustenta que as obras de arte, para não sucumbirem ao capital, deveriam desfetichizar a crosta fenomênica da realidade e desta maneira atingir a essência concreta da vida. Por fim, vuelvo ao sur, como se vuelve sempre ao amor. Vuelvo a vós, com mi desejo, com mi temor, llego del sur, o jeito, né? Como um destino del coração. Soy do sur, sou do sur. Como los aires del bandoneón, sonho o sur, imensa luna, cielo ao revés, busco al sur, el tiempo abierto es su después. Quero el sur, su buena gente, su dignidad. Sinto al sur, como tu corpo en la intimidad. Vuelvo ao sur, logo, chego ao sur, te quero. É ele chegando no quarto da Rose, te quero, é o máximo que alguém pode dizer a outra pessoa, né? Te amo, te adoro, né? E assim ele chega com essa música, não precisa falar nada, só ela já está até de calcinha, né, esperando, ele já está chegando todo feliz, né? Então aquela cena do meio do filme, ou do começo, é o final do filme, né? É um encontro tão esperado de uma noite da ditadura que se acaba, e o amanhecer é um encontro de pessoas que vão ter que recomeçar uma vida e não sabem o que será o futuro, a não ser que o pesadelo da ditadura aparentemente se for. E vocês sabem, só uma última coisa que eu falo, que o pesadelo também não tem acabado, porque houve um fiscal que foi fuzilado
E o que acontece? A Cristina Kirchner, ela tem um aparato, como a Dilma, né? Ela tem um aparato de militares do antigo regime. São generais que pertenceram, coronéis, e hoje são generais. Assim como a Dilma tem generais que foram torturadores. Só que trabalha ao lado dela. É uma coisa, eu não entendo como as pessoas, se já dá um nojo conviver com um Renan ou um Eduardo Cunha, se dá vontade de vomitar só de olhar a cara deles, né? Imagine então você ter militares que pertenceram à estrutura da repressão, né? Vocês estão lembrados daquela atriz brasileira, a Beth Mendes? Ela desmaiou. Que ela entrou ela foi expulsa do PT, entrou no PPS, quando o PPS era um partido comunista que se desfazia, e quando ela vai para Buenos Aires, acompanhando a delegação do Fernando Henrique Cardoso, o cara que estuprou, que a torturou, a recebe. E ela desmaia. Que é o prêmio justo. Eu tenho uma amiga que ele matou o pai dela, chamado Major Cerveira, e ela falou para ele: me responda só uma coisa, o que você fez com meu pai? Ele: quem é teu pai? Major Cerveira. Foi quem mais me deu trabalho, porque eu tive que buscá-lo em Buenos Aires num Boeing. Foi muito caro o teu pai. Olha o que o homem falou para ela. Eu falei para ela que eu jamais falaria para o assassino do meu pai o que ele fez com meu pai. Eu teria medo de mim. Muito medo. A gente não consegue. Como você vai falar para o assassino do teu pai? Eu me descontrolaria. Geralmente, como diz o Woody Allen, para enfrentar um fascista, nada do que um bom taco de beisebol. Se bem que eu digo para o Woody Allen, um taco de beisebol pode ser facilmente liquidado com uma metralhadora, que é o que os fascistas fazem. Então é terrível isso. Bom, gente, muito obrigado. Perdoem as minhas brincadeiras. Valeu. Agradeço ao técnico de som, televisão, filme, fotografia.